Há muito tempo atrás, em uma pequena aldeia tranquila, viviam dois amigos inseparáveis. Seus nomes eram Miguel e Carlos. Desde crianças, eles cresceram juntos, brincaram juntos e construíram uma amizade tão forte que todos na aldeia os conheciam como irmãos. Mas, apesar de toda essa amizade, os dois eram completamente diferentes um do outro. Miguel era um homem dedicado. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ele já estava de pé. Pegava suas ferramentas, preparava seu coração e caminhava até o campo com um único objetivo: trabalhar. Suava sob o calor intenso, arava a terra com força e nunca desistia no meio do caminho. Para Miguel, o trabalho não era um fardo. Era uma honra. Sua esposa, Ana, sempre o apoiava com amor. Toda manhã, ela acordava cedo para preparar a marmita de Miguel com carinho. Arrumava o pão quentinho, o molho especial de alho e as verduras frescas que tanto ele gostava. Ana, vou para o campo agora. Por favor, deixa minha marmita pronta. Hoje tem muito serviço. Pode ser que eu demore um pouco mais para voltar. Já está tudo pronto, Miguel. Mas por favor, não se esqueça de comer com calma. Você trabalha demais. Cuide-se. Tudo bem, meu amor. E não esquece de levar as crianças para a escola na hora certa. Pode deixar. Vai com Deus. Termina seu trabalho com paz e volta logo para casa. E assim, com um sorriso no rosto e esperança no coração, Miguel saía todos os dias para o campo. Carlos, por outro lado, era uma história completamente diferente. Enquanto Miguel suava no sol, Carlos dormia tranquilamente. O dia passava, o sol subia alto no céu, e ele ainda estava deitado, sem pressa, sem preocupação. Sua esposa, Rosa, já estava cansada dessa situação. Carlos, você ainda vai ficar aí deitado? Olha o sol já alto. Não vai para o campo hoje, não? Ai, Rosa, por que tanto grito de manhã cedo? O campo não vai a lugar nenhum. Se você não trabalhar agora, um dia você vai se arrepender muito. Em toda a aldeia, nossa colheita é sempre a última. E sabe por quê? Por causa dessa preguiça. Carlos levantou devagar, resmungando baixinho. Tudo bem, deixa eu pelo menos tomar banho primeiro. Mas o que é isso? Só lentilha e arroz. Não tem legumes hoje, não? Legumes eu faço quando você trabalha e traz dinheiro. Depois da última colheita, só sobraram algumas moedas. Se quiser comer bem, trabalhe. Carlos ficou em silêncio. E com passos lentos, finalmente saiu para o campo. Naquele mesmo dia, enquanto Miguel arava a terra com toda a sua força e dedicação, o sol estava cada vez mais quente e intenso. O suor escorria pelo seu rosto, mas ele não parava. Não podia parar. Havia ainda um pouco de trabalho pela frente, e Miguel queria terminar tudo naquele dia mesmo. Só mais um pouco. Termino hoje e amanhã começo a plantar com calma. Depois de tanto esforço, Miguel decidiu descansar por alguns minutos à sombra de uma árvore grande e frondosa. Abriu sua marmita com cuidado, sentiu o cheiro gostoso da comida que Ana havia preparado com tanto amor. Seu estômago roncou de fome. Mas, antes mesmo de colocar o primeiro pedaço na boca, uma figura apareceu do nada. Um homem idoso, de vestes simples, cabelos brancos e olhos que brilhavam com uma luz diferente. Era um sábio ancião, e ele caminhava devagar em direção a Miguel. Meu filho, estou com muita fome. Será que este pobre ancião poderia receber um pequeno pedaço da sua refeição? Seria uma grande bondade da sua parte. Miguel olhou para sua marmita. Olhou para o ancião. E sem hesitar nem por um segundo. Saudações, reverendo senhor. Não tenho muito aqui. Minha esposa preparou com amor um pão simples, molho de alho e verduras. Mas se o senhor aceitar essa refeição humilde, ela é toda sua. De longe, Carlos observava a cena com curiosidade. Quem é esse velho que chegou até Miguel? De longe parece ser alguém muito especial. Vou me aproximar para ver o que está acontecendo. Carlos chegou perto, e os dois amigos juntos convidaram o ancião para se sentar à sombra da árvore. Miguel arrumou um lugar confortável, colocou a marmita na frente do sábio, e ainda trouxe o arroz e as lentilhas que tinha separado. O ancião comeu com calma. E quando terminou, levantou os olhos cheios de gratidão. Obrigado, meus filhos.
Que Deus abençoe cada passo de vocês. Que suas vidas sejam cheias de paz, saúde e felicidade. Não há necessidade de agradecimento, Senhor. Para nós, é uma grande honra poder servir o Senhor. Por favor, abençoe nossos campos para que tenhamos uma boa colheita e que nossas famílias vivam sempre com alegria. O ancião sorriu levemente. Colocou a mão dentro de sua bolsa simples e retirou um pequeno pacote de sementes. Estas sementes, meus filhos, não são sementes comuns. São as sementes mágicas do trabalho duro. Plantem amanhã cedo, antes do sol nascer, no canto do seu campo. Se suas intenções forem puras e seus esforços não falharem, estas sementes eliminarão sua pobreza para sempre. Um silêncio profundo caiu sobre os dois amigos. Mas, reverendo Senhor, se as sementes são mágicas, por que ainda precisamos trabalhar tanto? O ancião olhou diretamente nos olhos de Carlos e respondeu com voz firme e tranquila. Lembre-se, meu filho, até a magia funciona apenas para aqueles que conhecem seu valor. Se você mostrar preguiça e não cuidar bem delas, essas sementes virarão pó. E você não ganhará nada. Com essas palavras, o ancião se levantou devagar e desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Miguel e Carlos ficaram parados por um momento, olhando para as sementes nas suas mãos. Um silêncio estranho pairava no ar. Mas dentro de cada um deles, havia sentimentos completamente diferentes. Miguel apertou as sementes com cuidado entre os dedos. Seus olhos brilhavam com determinação. Carlos, você ouviu o que o ancião disse? Estas sementes são especiais, mas precisam de cuidado, precisam de dedicação. Amanhã cedo, antes mesmo do sol aparecer, eu estarei no campo plantando cada uma delas com todo o meu coração. Carlos olhou para as sementes na sua própria mão. Sorriu com um canto da boca. Miguel, são sementes mágicas. Para que tanto trabalho? Pensa bem. Se são realmente mágicas, elas vão crescer sozinhas. Não vão precisar de água todo dia. Não vão precisar de tanto cuidado. Você vai ver, elas vão brotar da terra, crescer rapidamente, e antes que a gente perceba, estarão cheias de frutos. Miguel balançou a cabeça com preocupação. O ancião avisou claramente, meu amigo, nada se conquista sem esforço. Essas sementes podem ser mágicas, sim, mas para receber tudo o que elas têm para oferecer, precisamos cuidar delas com total dedicação. Eu não quero correr nenhum risco. Vou regar todos os dias. Vou cuidar da terra. Vou tratar cada planta como se fosse meu próprio filho. Carlos deu uma risada leve, e os dois seguiram cada um para sua casa. Quando chegaram em casa, contaram tudo para suas esposas. Com olhos brilhantes e vozes animadas, descreveram cada detalhe do encontro com o ancião misterioso. Ana ouviu tudo em silêncio, e quando Miguel terminou de falar, ela pegou sua mão com carinho. Miguel, isso é uma bênção de Deus. Aquele ancião não era uma pessoa comum. Havia uma luz diferente nos olhos dele. Faça exatamente como ele disse. Cuide dessas sementes como cuida da nossa família. Com amor, com paciência e com muito trabalho. Pode deixar, Ana. Amanhã antes do amanhecer, estarei no campo. Vou plantar cada semente com cuidado e cuidarei delas todos os dias sem falhar. Que Deus abençoe suas mãos, Miguel. Agora descanse. Amanhã será um dia importante. Na casa de Carlos, Rosa também ouviu a história com atenção. Seus olhos brilharam de esperança. Carlos, que coisa maravilhosa! Agora trabalhe com dedicação, cuide bem dessas sementes, e nossa vida vai mudar de vez. Rosa, fique tranquila. Amanhã cedo vou lá plantar. Não se preocupe. No dia seguinte, os dois foram aos seus campos antes do amanhecer. Miguel chegou quando o céu ainda estava escuro. Com as mãos firmes e o coração cheio de fé, plantou cada semente com cuidado na terra. Regou com água fresca. Preparou o solo com atenção. E assim, todos os dias, sem falhar uma única vez, Miguel voltava ao campo. Regava, cuidava, observava cada pequeno broto com alegria e gratidão. Carlos, por outro lado, plantou as sementes naquele primeiro dia, mas logo pensou: bom, são sementes mágicas. Vou deixar a magia fazer seu trabalho. Passou um dia sem regar. Depois 2 dias. Depois uma semana inteira. Às vezes aparecia no campo,
Olhava rapidamente para as plantas fracas e pequenas, encolhia os ombros e voltava para casa. Afinal, para que se preocupar? A magia cuidaria de tudo. Os dias foram passando. As semanas foram passando. E enquanto Miguel continuava suando, cuidando e acreditando, Carlos continuava esperando que o milagre chegasse sozinho. Mas a natureza nunca mente. E a terra sempre revela a verdade. O tempo passou, e o dia da colheita finalmente chegou. Miguel foi até seu campo naquela manhã com passos leves e coração acelerado. E quando seus olhos viram o que estava à sua frente, ele ficou completamente sem palavras. O campo inteiro estava coberto de plantas grandes, verdes e lindas. Cada galho estava carregado de berinjelas enormes, brilhantes e frescas. Era uma visão que tirava o fôlego. Miguel sentiu seus olhos encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão pura. Correu para casa imediatamente. Ana, vem rápido. Você precisa ver isso. Ana saiu correndo atrás dele, sem entender o que estava acontecendo. Mas quando chegou ao campo e viu aquela cena magnífica, cobriu a boca com as mãos. Meu Deus! Miguel! Que colheita linda! Nunca vi berinjelas tão grandes e brilhantes na minha vida. Isso é uma bênção. Vamos colher logo, Ana. Depois levo tudo para o mercado. Os dois começaram a colher juntos com alegria. Em pouco tempo, as cestas estavam completamente cheias até a borda. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Ana virou para olhar as plantas de onde tinham acabado de colher, e ficou completamente paralisada. Os galhos que estavam vazios segundos atrás, já estavam cheios de berinjelas novas novamente, como se nunca tivessem sido colhidas. Miguel, olha isso! Acabamos de colher tudo desses galhos, eles já estão cheios de novo. Isso é impossível. Miguel olhou e sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. As sementes do ancião eram realmente mágicas, mas a magia só funcionou porque não paramos de cuidar, não paramos de trabalhar, não paramos de acreditar. Enquanto isso, do outro lado da aldeia, Carlos chegou ao seu campo com passos pesados. O que ele viu partiu seu coração. Plantas pequenas, fracas, amareladas, galhos finos sem nenhum fruto, terra seca e descuidada. Não havia nada para colher. Absolutamente nada. Carlos ficou parado olhando para aquele campo vazio por longos minutos. Confuso, com raiva, sem entender. Como assim? Eram sementes mágicas. Por que não cresceu nada aqui? O ancião me enganou. Me deu sementes falsas. Foi então que seus olhos se voltaram para o campo de Miguel. Verde, abundante, cheio de vida. O chão pareceu tremer sob seus pés. Com o coração pesado, Carlos caminhou até Miguel e disse com voz baixa: Miguel, como sua colheita ficou tão boa. Tenho certeza que o ancião te deu sementes verdadeiras e me enganou com as falsas. Miguel olhou para o amigo com calma e respondeu com gentileza: Não, Carlos. O ancião nos deu as mesmas sementes. Exatamente as mesmas. A diferença foi o que cada um de nós fez com elas. Eu reguei todos os dias. Cuidei da terra. Não falhei nenhuma vez. Você sabe disso. Carlos ficou em silêncio. E naquele silêncio, a verdade inteira caiu sobre ele como uma pedra pesada. Fui eu mesmo que destruí minha própria chance. A semente era mágica sim. Mas minha preguiça foi mais forte do que a magia. Se eu tivesse trabalhado, se eu tivesse cuidado, meu campo também estaria assim. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carlos. Não havia mais o que fazer. O momento havia passado. E o arrependimento chegou tarde demais. Miguel vendeu sua colheita no mercado e ganhou uma riqueza que transformou completamente a vida da sua família. Sua casa encheu de alegria, fartura e paz. E Carlos ficou apenas com a lição mais dolorosa da sua vida. Porque a verdade é essa, meu amigo. Oportunidades mágicas existem na vida de todos nós, mas elas só florescem para quem não tem medo de suar, para quem acorda cedo, para quem cuida, para quem persiste mesmo quando ninguém está olhando. Sem esforço, até os maiores milagres viram pó. Claquete se você chegou até aqui, então você já entendeu o segredo. Agora me conta nos comentários, você é mais Miguel ou mais Carlos na sua vida hoje? Polegar apontando para cima se essa história tocou seu coração, deixa seu like agora.
Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história como essa. Até a próxima, e lembre-se, seu esforço de hoje é a sua colheita de amanhã.